Boa noite, pessoal. Já estamos aqui para a nossa segunda live do Mentes Ávidas. Essa segunda de uma série, entre outras, que nós vamos fazer, tá? Mais uma vez é uma honra estar aqui com todos. A outra foi muito bacana, muita interação. Boa noite a todos aí que estão entrando. Teve uma interação, um envolvimento muito legal, surgiram várias ideias. E assim, a ideia é a gente continuar nesse intuito de reflexão, trazer novas ideias, trazer novas formas de pensar e interpretar as coisas, né? Esses assuntos mais polêmicos que a gente enfrenta diariamente em nossa vida. O nosso tema de hoje, o nosso tema de hoje, decepções, mágoas e ressentimentos. Como seguir em frente? Esse tema ele é fruto também de uma postagem que foi feita já há algum tempo no, na página do Mentes Ávidas. E até eu fiz com um breve texto reflexivo para a gente poder interpretar um pouquinho. Basta estarmos vivos e vivenciando a vida para nós nos depararmos com essa questão da decepção. E aí, muitos envolvimentos tiveram, comentários reflexivos, comentários com desabafos de experiências de vidas, pessoas que acham impossível superar uma decepção. Né? Vamos só alinhar alguma coisa aqui, decepção muito próxima no sentido de traição, né? Tem uma variante que a gente vai falar um pouquinho. Vai falar um pouquinho. Então, pessoas que acharam impossível superar. Tem pessoas que às vezes acham que é possível, às vezes, restabelecer a relação, mas ainda assim ficaria aquele sentimento guardado para sempre, né? Outras pessoas até compararam a dor da decepção com a dor do luto, o que é compreensível, né? A dor que se provoca, tá? Obrigado pelo carinho, pelos comentários, pelos elogios, muito obrigado. E também pelas críticas, que são muito importantes, entendeu? Então, assim, para não ficar delongando tanto, eu já vou convidar o nosso o psicólogo que vai bater um papo aqui comigo, tá? É o José Raimundo. Ele é psicólogo clínico, também é teólogo, tem uma cultura bem diferenciada. Ele vai emprestar um pouquinho da sua sabedoria para nós podermos enriquecer o nosso debate, poder dar uma forma diferente de enxergar as coisas e pudermos dar uma confluência, tá? Então, assim, eu já vou convidar ele e a gente já vai conduzindo o assunto, para nós não perdermos tempo. Eu vou... Vê se você localiza ele. Um, dois, aqui. Mandei o convite agora, só aguardando ele aceitar. Opa, para mim já apareceu aqui. Está Ok. me vendo, me ouvindo bem? Também, muito bem. Ah, legal. Bom, doutor, primeiramente, é um prazer estar aqui contigo, sabe? É um prazer poder recebê-lo aqui e você emprestar um pouquinho da sua sabedoria, compartilhar. Ó, eu acho que você está com algum outro som perto? Está dando um retorno aqui. Não, Ou está muito nem alto? som por perto, não. Ah, tá. Deu retorno. Então, então primeiramente agradeço por ter aceitado o seu convite para você poder compartilhar um pouco dessa sua sabedoria, né, compartilhar um pouco dessa sua experiência de vida também e quanto profissional, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que todos, basta, eu disse no início, basta estarmos vivos para a gente enfrentar esse tipo de problema. Não é Isso, verdade? isso. É verdade, Jean. É um prazer enorme estar conversando com você aqui, conversando também com os seus seguidores, né? E uma oportunidade muito interessante para a gente discutir e conversar sobre essa questão das nossas inevitáveis decepções, né? As mágoas e os ressentimentos. Né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer logo é que não existe vida sem decepção. De maneira que, imediatamente, a gente deve despatologizar o processo de decepção. Uma vida completamente imaginada como princípio do prazer, ela é totalmente irreal
e invariavelmente leva à decepção. E é um tipo de decepção grave, porque obrigatoriamente levará o indivíduo que insiste em manter, né, o paraíso do qual nós fomos expulsos desde a mais tenra mitologia do nosso inconsciente coletivo, fomos expulsos daí, e eu costumo dizer que essa expulsão nunca foi castigo, né, embora a tendência da interpretação tradicional, né, da religião é ver como um castigo, mas foi um prêmio extraordinário que o Criador, ou o Self, nos deu, ser expulso de um mundo completamente ilusório, onde não existe nenhum tipo de sofrimento. A consequência natural de um mundo assim é a infantilidade e, no mundo adulto, a doença mental. Então, a decepção é efetivamente o processo que faz o aparelho mental do bebê funcionar para tentar dar conta das primeiras decepções da vida dele. Realmente, nós nascemos com essa mitologia paradisíaca. Freud nos mostrou isso, Melanie Klein nos mostrou isso de maneira maravilhosamente detalhada sobre o funcionamento mental de um bebê. Herbert Rosenfeld, estudando as psicoses simbióticas e narcísicas, foi capaz de identificar bolsões resistentes à realidade, gerando, portanto, transtorno psicótico, porque a psicose é isso, é uma tentativa de viver num mundo sem decepção. Mas Porque é impossível, né? para viver num mundo sem decepção, é preciso que você enlouqueça e construa um mundo alucinado. Mas como mesmo um mundo alucinado, ou um mundo psicótico, não pode deter a realidade, então a loucura tem que ser evolutiva. Por isso que os psiquiatras dizem que a loucura é um processo evolutivo. É evolutivo porque o louco tem que enlouquecer cada vez mais para destruir frações da realidade que decepcionam o princípio de prazer e que faz com que o indivíduo não consiga suportar. Então, é muito importante que a gente despatologize a decepção. Muitas pessoas reclamam e terminam o relacionamento dizendo: eu me desiludi. Pois agora que deveria começar a relação, ela terminou? Que diabos a gente entende que as nossas projeções é que constituem o nosso real? Se ela constituísse o nosso real, nós não nos decepcionaríamos com o objeto. Idealizar o objeto como todo perfeito é uma das características mais arcaicas da relação do bebê com a mãe. É o que Melanie Klein chamou de posição esquizoparanoide, em que ela divide mesmo o bom e o mal dentro da cabeça dela. Então, também pessoas costumam dizer ou é minha amiga ou não é minha amiga, ou eu gosto ou não gosto. Não tem nenhuma vantagem nisso. Porque nenhuma pessoa pode ser vista, idealizada como perfeita, nem idealizada como imperfeita. Nós somos uma mistura dessas duas coisas. São essas estruturas misturadas, alquimizadas, a nossa luminosidade e a nossa escuridão, que constitui a nossa verdadeira identidade. E a escuridão, nesse sentido, as nossas decepções têm uma função muito importante na elaboração do nosso narcisismo. Porque só uma pessoa narcisista não suporta um mundo com decepção. O quê? O mundo tem que ter a minha imagem e semelhança, é isso? Tem que gratificar todas as minhas necessidades. Então, quando eu me desiludo, né, e não existe agora a possibilidade de me relacionar com aquela pessoa, é o contrário. Agora que existe a possibilidade de se relacionar, porque agora eu estou livre das minhas projeções, geralmente infantis, sobre o objeto. Então, para a gente fechar essa história, decepção é justamente isso que põe o aparelho mental para funcionar naquela eterna luta descrita brilhantemente por Freud entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio da realidade tem que triunfar sobre o princípio do prazer. E isso significa decepções. Interessante. Gostei muito da colocação. E eu estava até me lembrando aqui, na verdade, eu não consegui
lembrar qual que era o seriado, mas é que uma frase me marcou muito, que é do Anthony Hopkins, até que ele diz, cuidado, ele fala de uma maneira geral, cuidado com a gente, nós somos humanos, nós vamos te decepcionar, porque somos imperfeitos, né? Posso amá-lo, É posso o não amá-lo, você inevitável pode. da vida, né? E a beleza da vida também. Não é só o inevitável, é a beleza. Poder Aham, atravessar, né? Essa fuligem, né, de ilusões que colore a vida, sem dúvida. Quando a gente se apaixona, por exemplo, a gente fantasia o objeto como todo perfeito. Mas é óbvio que isso tem um prazo de validade. Né? E se a pessoa suporta as decepções decorridas da dissolução das projeções ou dos encantamentos, né, ela consegue atravessar esse estágio e descobrir outras belezas diferentes daquelas. Né? Estruturas muito infantis insistem muito na idealização do objeto. Então, assim que acaba a paixão, acaba também o relacionamento, até o próximo apaixonamento. Né? aham. Isso é legal. Isso Tem uma coisa tem um interessante que é prazo de muito. validade. Né? Mas depois, Aham, tem um. a pessoa responde com depressão, porque essa estratégia ela não funciona a vida inteira. Ou seja, o Aham. psiquismo, isso é muito importante, Jean. Há dentro de nós um psiquismo que quer nos amadurecer. Esse self quer nos amadurecer. Tem algo em nós que quer que nós nos transformemos naquilo que realmente nós somos. É que a gente alcance esse ápice da individuação, do desenvolvimento. Um self que não suporta a manutenção de uma infantilidade através do tempo. São Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz: quando eu era criança, eu brincava com as coisas de criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de criança de lado para me tornar adulto. Tem algo dentro de Uhum. nós que não suporta a manutenção, a fixação em padrões infantis de comportamento. A maioria esmagadora dos transtornos mentais, desde uma neurose simples até um caso mais grave, remete o analista a perceber isso. Em algum momento da vida, aquele indivíduo resistiu ao desenvolvimento. Ou porque era dolorido demais, ou por qualquer outro motivo. Geralmente porque era dolorido demais a experiência pela qual o indivíduo estava passando. Então, teve um. Resgatando um comentário que foi feito quando eu fiz essa postagem do texto, e aí uma das seguidoras colocou assim, né? Que dói, eu percebi que era um desabafo dela, né? A decepção, né? Traição, dói tanto quanto você perder um ente querido. A dor de superar. Mas E o aí que me é a fez traição? uma. O que é a Fazendo, traição? fazendo uma referência, a gente tem uma referência muito forte na história da vida, eu acho muito interessante, que marcou a história de Júlio César com seu filho Brutus, né? Para mim é fantástico essa história. Então, porque na hora que Júlio César está sendo esfaqueado no Senado romano, né? Então ele está sendo esfaqueado, ele está ali à beira da morte e ele vê seu filho Brutus. E ele, a primeira reação dele não era nem para sobreviver, a primeira reação dele é aquele sentimento de decepção. Até tu, Brutus, sabe? Mas Ele está à isso não beira me da morte. assombra. A sensação que passa é que a dor da decepção seria maior do que a própria morte. Agora trazendo para essa nossa realidade, para mostrar onde eu quero chegar, me parece que o sentimento de decepção ele anda muito junto com o sentimento de luto, porque a tristeza passa, a felicidade passa, a euforia passa. A decepção parece que ela sempre fica ali guardado numa relação com uma pessoa que você ama muito. Por isso é tão difícil você superar uma traição. Entendeu onde eu quis chegar? Parece que é um sentimento que ele tem um estado, um prazo de validade muito extenso comparado ao luto. E sempre, aí a gente vai cair até na história lá do cristal quando se trinca, né? Nunca mais volta a ser o mesmo. Até fazendo um resgate com o que o Nietzsche, acho que ele disse naquele livro dele, Além do Bem e do Mal, que ele diz, me magoei, né? Não por teres mentido ou me decepcionado, mas por não poder mais voltar a acreditar-te, sabe? Então, assim, é tão profundo, né? É tão difícil, por mais que eu compreendi o seu posicionamento, mas lidar com esse sentimento e superá-lo, talvez seja eu tenho a sensação que é um dos mais difíceis. Por isso é tão difícil restabelecer a relação depois de uma decepção. Entendeu onde eu quis chegar dessa Tá. questão de Vamos sentimento? começar por Júlio César. Né? O que nós não entendemos é que um tirano como Júlio César, acostumado a matar pessoas,
tenha se surpreendido com Brutus. O que mostra que mesmo Júlio César, mesmo dotado de uma maldade admirável, confiou de maneira incondicional em alguém. Isso. Porque confiar de maneira incondicional é uma estrutura mental infantil com a qual todos nós nascemos. Nós confiamos incondicionalmente naquela que vai cuidar de nós. O seio bom é um ser realmente, o seio idealizado como todo perfeito e seguro. Seguro. Porque o ser humano odeia a traição e sofre porque ele tem que descobrir que o mundo não é seguro. Que nada é seguro. Uma decepção ainda maior do que ser traído é descobrir que você é mortal. Que você vai desaparecer em algum momento da sua existência, que você não existirá, que não será lembrado, que não será nem uma fotografia em cima de uma mesa. Você terá desaparecido da história. E a Terra vai continuar a funcionar como sempre funcionou. Essa imaginação ativa, né, ela é muito dolorosa, porque ela também trai a confiança na imortalidade, que é uma projeção mítica para não morrer. Para não morrer. A gente resolveu a questão de morrer, né, acreditando que a gente é imortal, que é uma forma de não morrer, que é uma forma de não fazer um luto. O luto de ter percebido a nossa temporalidade, a nossa impermanência, né, as nossas fragilidades e limitações, né, como tudo é efêmero. Essa é uma imaginação ativa muito mais dolorosa do que o fato de ter descoberto que alguém em quem eu confiava me traiu porque andou flertando com uma outra pessoa, e aí eu descobri que eu não sou a pessoa mais importante do mundo para aquela pessoa. Deveria ser? Por que diabos a gente acha que a gente deve ser a pessoa mais importante do mundo da outra pessoa? Só uma onipotência que usa o amor como desculpa, porque o amor mesmo consegue compreender a possibilidade da traição. Porque ele não é onipotente, ele não se coloca como centro do mundo. Ele não decide nada sobre o outro, porque reconheceu que o outro tem identidade própria, existe por si mesmo, que pode ter segredos dentro daquela pessoa que eu não conheço nem preciso conhecer. É muito difícil. É muito eu vi uma difícil frase, fazer essas inclusões, né? Mas elas são necessárias. ó, sim, eu vi até agora que VX Paixão, né, escreveu aqui, não é ser importante, é ser respeitado. A gente caminha para uma situação assim. Quando a gente estabelece uma relação amorosa, uma relação de amizade, existe um mínimo que a gente, literalmente, a sensação espera que não vai ser rompido. Né? A confiança, a lealdade, E se for? a decepção. E se for? Sim, tudo bem, mas porque senão a gente também cria um mundo meio paranoico para nós, né? A gente não consegue É o contrário, discordo de você totalmente. É o contrário. As nossas defesas estruturam perseguições desse tipo, que nós vamos ficar paranoicos, né? Para evitar o processo de desenvolvimento. Mas isso é bem estudado pela psicanálise kleiniana. Estruturas mentais persecutórias que impedem o desenvolvimento e fazem o indivíduo regredir para um padrão que ele conhece, onde ele se sente seguro. E aí o que ele faz? A projeção, culpa o outro, né? Que é o que a gente faz, todo sempre culpando o outro. Ah, porque eu nunca pensei que fulano, eu nunca pensei que Beltrano, eu nunca imaginei que você... Que diabos você nunca imaginou? Até tu, Brutus? Até eu sim, César. Por quê? Você confiou em mim incondicionalmente, né? Esse foi o seu erro, César. É a exemplo que você trouxe. Agora, vou te dizer uma coisa. Mas é muito difícil lidar com o real. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com o real. E isso é uma experiência, não é uma teorização. O indivíduo, para lidar com essas categorias com as quais eu estou falando, ele tem que ter realmente uma vivência. Ele tem que ter, ele não é mais teórico. Ele não está mais falando. Mas é que assim, vamos pensar na prática. Eu entendo o que você quis dizer, porque até tiveram muitos comentários que, isso é o meu modo de ver, que acaba falando assim, teve até um comentário mais radical que disse assim,
nós nos decepcionamos por culpa nossa. Só mais nossa e de mais ninguém, porque criamos a expectativa. Entendeu? Eu, particularmente, aí vejo com ressalva esse olhar, porque, assim, as relações são confluentes. A gente espera, né, no mínimo, igual quando a gente casa, pode vir a ser traído? Óbvio que pode. A partir do momento É que um há uma tema liberdade, complicado. pode vir. Esse é um tema Pode vir a ser complicado. traída. É um tema Agora, que a partir do considera momento outra que a parte. pessoa vai ser traída, a partir do momento que a pessoa é traída, você entendeu? Aí você dedica 20 anos, 30 anos de vida para uma pessoa dessa, sabe? Aí você é toda uma vida dedicada. A vida E é aí assim. você recebe essa porrada da traição. A vida é exatamente. Oi? É isso que você deve cuidar no seu consultório, é isso que eu trato no meu consultório. 20 anos de dedicação e 30 anos de dedicação, tá. Mas o fato real, o analista, ele não pode ser um teórico, né? O fato real é que questiona as concepções dele. O fato real é que foram 20 anos, 30 anos, que você largou tudo e fez todas as coisas, e ainda assim, né, Brutus não reconheceu que você era o cara. E agora? Então, mas aí é que tá. Como, Aí, como é que desse você vai sentimento, ainda aceitar que a você. teoria virtuosa, a teoria cristã, por exemplo, né, a uma situação como essa? Como é que você vai lidar com essa realidade? Né? A não ser aceitando a realidade tal como ela é, contrariando todas as expectativas que você teve e mais, não se deixando envenenar pela mágoa e pelo ressentimento. Só as pessoas que não aceitam a realidade, que foram decepcionadas pela realidade, só as pessoas que não aceitam, elas realmente mantêm um nível de rancor dentro delas horrível. Né? E isso torna a vida delas infelizes ou infeliz, porque não aceitou a realidade. Né? Então, a realidade, nós não temos controle sobre as coisas. Essa é uma descoberta de grande importância. Eu não sei se porque eu tenho 61 anos e tu tem que idade, Jean? Tenho 35. 35. Quando eu tinha 35, eu não pensava assim. Ok? Uhum. Então, eu tenho 61 anos. É diferente. 61 anos é diferente de 35. Então, pode ser muito complicado para alguém que esteja assistindo com 35, né? Ou com 25, né? Essas questões que eu estou colocando, porque essas são questões de um processo de desenvolvimento que ficou atento à realidade. A minha realidade interna e a realidade que eu lido aqui todo dia no consultório. Talvez. Mas é um amadurecimento, na verdade. Agora vamos só, já que você bateu nessa tecla, o amadurecimento não está só relacionado à idade, né? Está relacionado à vivência. Eu converso com pessoas no Instagram que tem 30 anos, que faz cada comentário, interage comigo, parece que eu estou conversando com um sábio de 60. Então, assim, então tem esse fator. Tem gente que está com uma vida, vivenciou vidas, experimentou decepções, que se transformou, já tive a oportunidade de conhecer, conheço gente que até tem um relacionamento maior no Instagram, de idade pequena, e que tem uma percepção de mundo fora do comum. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, assim, aquela questão dos rótulos, né? A gente tem que tomar cuidado com o rótulo, né? Nem todo velho é sábio, nem todo jovem é ignorante, nem todo velho é lento, tem velho mais rápido do que jovem, e assim por diante, né? Até uma frase do Barack Obama, né? O que nos derruba são os nossos rótulos, né? Okay. Agora, o que eu queria fazer até que eu achei interessante, que muitos comentários, quando foi feita essa postagem, eles caminharam assim, que seria o limite da nossa expectativa e o que seria decepção. Eu vou usar um texto, né, uma ideia que foi do Cortella, né? Ele faz essa diferenciação. Foi uma das que mais assim ficou claro para mim, eu gostei, né? Existem outras. Ele fala assim, a expectativa a gente cria em relação àquilo, a gente espera um pouco a mais, mas não quebra a imoralidade da relação. Poxa, eu esperei que ele cuidasse, tivesse mais carinho comigo, ela tivesse mais carinho, que ela viesse, fizesse tal coisa, que me chamasse para sair. Aí, quando a gente se quebra essa expectativa na relação, vai gerando chateações. Agora, aí ele leva para o lado decepção, que é uma coisa horrenda, né, na visão dele. A decepção é quando a pessoa age com mau caráter com você. Ele é desleal, a pessoa é desleal, ele te engana.
Ele sai, ele finge uma coisa, ele simula para poder te sacanear nas costas. E por isso que a dor é tão forte. Porque ele quebrou, ele rompeu a moralidade, o mínimo de confiança que ele, sabe, para a relação ser boa. Por isso que, pensando grosso modo, na questão do casamento, você casa, voltando ao assunto, a gente tem a possibilidade de ser traído, logo temos. Agora, podemos até aceitar racionalmente, sabe? Estou convicto que eu posso ser traído. Na hora que isso acontecer, a dor vai ser inevitável. A dor vai ser inevitável. Entendeu? Aí agora a gente caminha para o próximo ponto. E para superarmos isso, além dessa aceitação, é o perdão? É o processo? É possível a gente sair? Você entendeu? Sim, o perdão, ele não é um ato da consciência, um desejo racional da consciência. O perdão nasce da compreensão da experiência. A propósito, Cortella é um filósofo, e aos filósofos é permitido dizer o que quiser dizer sem o compromisso de estar afinado com a verdade clínica. Eu sou um psicólogo clínico. Eu tenho 40 anos de consultório. Né? A minha fala deriva dessa experiência de encontro com o sofrimento humano verdadeiro e real, sem teorização. Então, é diferente essas duas falas. Né? Aqui é um psicólogo clínico... Mas não significa que ele esteja errado. Eu nada sei sobre certo e errado porque eu sou um psicólogo. Então, eu nada sei sobre a verdade. Os filósofos podem se entreter durante anos descrevendo o que é a verdade, o que não é a verdade, o que é a mentira, o que não é a mentira. Essa não é uma preocupação dos psicólogos clínicos que trabalham em consultório. Ele tem uma escuta para o acontecimento que dói dentro do paciente, que ele quer se livrar de qualquer maneira do que está sentindo. Eventualmente quer morrer, porque a dor é maior do que ele julga ser suportável. Então, a minha fala ela tem que ser entendida a partir do lugar que eu ocupo, que é esse lugar aqui onde eu estou sentado agora, onde eu fiquei 10 horas sentado hoje aqui, que é o lugar de uma escuta. Os filósofos não, os filósofos podem falar sobre o que eles quiserem. Né? Eles são livres, efetivamente são ricos em imaginação e não têm compromisso com coisa alguma a não ser com as próprias ideias. E é fantástico que os filósofos existem. Mas nós não somos filósofos, só no sentido etimológico da palavra. Nós somos amantes do conhecimento empírico, do conhecimento que surge aqui na minha frente quando eu ouço um paciente dizendo que quer morrer, porque descobriu que foi traído ou que foi traída. É aí que eu sou chamado, nesse lugar onde eu nada sei, e vou ficar ouvindo para ver o que acontece ali. Então, isso é muito importante de qualquer modo. Pensar. Bom, enfim, o perdão, era sobre isso que nós falávamos. Ele não resulta de um ato, né, da vontade, porque eu sou católico e Deus diz que eu tenho que perdoar, né, e porque o perdão vai me livrar disso, né, e não sei o quê. Não. Perdão verdadeiro ocorre da compreensão. Quando você compreende que aquele acontecimento surgiu na sua vida como um convite ao aprendizado, como um convite ao amadurecimento, e esse é o motivo pelo qual você está sofrendo, porque não existe conhecimento e autoconhecimento sem sofrimento, e a vida não se importa se você nunca pensou que isso poderia ter acontecido ou não, a vida não se importa. Aconteceu e está acontecido, e agora você é convidado a compreender. Quando você compreende o acontecimento e sai não destruído, mas enriquecido por essa experiência, você compreende a função do outro na sua vida. Isso é o perdão. Isso é o perdão, Jean. Perdão nem para a igreja rezar, não. E nem pedir a Deus que te dê forças para você perdoar, e aí você engole. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Você engole a raiva, você nega a mágoa e sente dor nas costas, e sente dor na perna, e sente dor de cabeça, e sente dor aqui, e sente dor ali. Perdoou racionalmente, mas o corpo diz que você não perdoou. Tá aí o enigma, olha, para mim é um dos maiores, viu? O que é o perdão? O que eu leio de pessoas profissionais, psicólogos, psicanalistas, de tudo quanto é vertente, é decisão,
é processo, né? Um processo sentimental de livramento, enfim. A verdade é que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que demoram menos, tem pessoas que demoram mais. Mas isso é natural. E eu não vejo isso, e agora até eu não vejo outro caminho para você conseguir lidar com a dor da decepção, caminho seu, né? Se você não for por meio do perdão, né? Porque perdão, na verdade, é para si mesmo, né? É um livramento seu de sentimento. Falando a grosso modo até. É um livramento seu de sentimento, de rancor. O restabelecimento de uma relação que foi decepcionada, foi traída, é possível? É a paralisação do desenvolvimento. Dentro do rancor, existem as sementes do desenvolvimento. O ressentimento, o rancor, a vingança. Tudo isso são potenciais de desenvolvimento não aproveitável pelo indivíduo naquele momento. Porque naquele momento não tem um ego capaz de suportar a dor e de compreender o significado dela. Não tem. Então, o indivíduo, como defesa, usa a vingança, como defesa, usa o rancor. Né? Mas defesas são usinas de transformações, entendeu? Não aproveitadas. Né? Eu não sei se a nossa conversa está tensa demais, tá, Jean? Talvez tenha ficado, mas faz parte, temas polêmicos. Não tem como escapar. Até porque a minha visão que eu tenho desse assunto, óbvio, respeitando o seu olhar, tudo, minha visão é filosófica, né? Então, desse assunto e a forma de interpretar... Eu nada tenho para conversar com os filósofos, então a gente vai fazer uma conversa forçada, porque conheço muitos filósofos, sou amigo de... Tem um texto no YouTube chamado Filósofos, que reflete bem, é um áudio, o que eu acho dos filósofos, né? Admiro os filósofos, mas eu não sou filósofo, eu sou psicanalista. Eu adoro... Mas aí a gente consegue confluir ideias, né? Mas essa aqui, é isso que é o barato, né, da situação. Existe até vou fazer um paralelo aqui de um grande amigo meu, né, que é um psicólogo, que ele fala assim, ele usa a letra de Vinícius de Moraes: se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver. Aí ele fala, cara, a única coisa que eu discordo do Vinícius de Moraes, o mundo seria péssimo. Você entende a homenagem que ele quis fazer, mas você pensa, se todo mundo pensasse igual, que seria, né? Aliás, quando todo mundo está pensando igual, alguma coisa está errada. Então a gente faz essa confluência de ideias. Eu fico tentando trazer o sentimento das pessoas, do desabafo delas, da forma como elas fazem. Quando eu fiz esse post, eu fiz com um texto, mas o post em si, ele estava escrito: decepção não mata, mas faz muito sentimento bom morrer. Veio uma pessoa, aliás, não uma, não duas. Ela veio no direct, eu achei fantástica a reflexão que ela propôs. Que ela falou assim, será que não mata? Quanta gente mata por ser traído? Ou se mata por ter sido traído? Entendeu? Olha a gravidade do assunto. Aonde se leva? Por mais... É um dado factual, pessoas se matam e matam as outras também. Não só se matam, não. Pela decepção. Matam as outras por causa da decepção, de ter percebido que a realidade é só isso. É muito simples, na verdade. A realidade não é como o indivíduo queria que fosse. Não é. E agora? Não é. Então, esse é o nosso Exatamente. Ponto. Esse é o ponto da decepção necessária à vida e inevitável, né? Do ressentimento. Você vai guardar isso ou você vai fazer um esforço para compreender o que aconteceu? Da mágoa, do desejo de vingança, tudo isso são sentimentos realmente muito ruins, que, se cronificado no indivíduo, destrói a vida deles. Né? Eles não só não morrem fisicamente, mas morrem psiquicamente, emocionalmente. As pessoas se fecham, não quero mais se relacionar com ninguém, porque o mundo não é como eu quero. Não é como você quer. E qual é o problema do mundo não ser como você quer? Teria que ser isso? Aliás, as pessoas passam, mas é um amadurecimento de compreensão também, né? As pessoas passam a vida inteira tentando canalizar e compreender isso. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos falar, fazer lives como essa, né? Que podem não ser muito light, realmente não é. Né? Eu acho que não é fácil conversar. Não é. Isso é um pouco, talvez, até soberbo ou arrogante, mas não é fácil conversar comigo mesmo, né? Vai ter que conversar. Não, na hora que a gente se quiser conversar comigo, vai ter que conversar de verdade. Eu não vou ficar no mimimi. Vamos conversar.
Eu vou dizer, eu digo o seguinte, eu acho que o debate só fica interessante quando há essa divergência, né? Até porque a gente precisa canalizar, né? Canalizar para um ponto comum, porque cada um contribui de um jeito, né? E aí cai mais ou menos no que você disse, né? Essa questão dos filósofos, o que é certo, o que é errado, o que é verdade. Agora, sejamos francos, quando sai do campo da matemática, nada é certo e errado. O que hoje é teoria psicanalítica, que está definido, daqui a pouco, passam-se 10 anos, surge um novo teórico, uma nova forma de expressão e muda completamente Isso. a forma de lidar com esse assunto. Olha, aliás, a própria história mostra isso, né? Freud desenvolve a psicanálise, daqui a pouco é um rompimento com Jung, que cria uma outra psicologia, e assim elas vão se integrando, né? Elas vão se construindo, reconstruindo, né? Não tem fim, né? A ciência, ela se reconstrói, constrói, se Mas reconstrói, o constrói, se bacana reconstrói. mesmo, Jean, é ver o ser humano na intimidade do sofrimento dele. Quando ele chega e senta e está destruído por dentro de dor, por esse motivo, o mundo não é como eu queria que ele fosse. Isso lembra a posição depressiva de Melanie Klein, que segue a posição esquizoparanoide da idealização do seio como todo bom. Depois disso, a criança passa por uma posição que ela chama posição depressiva. Por quê? É uma posição de luto. É uma posição que ela descobre finalmente que a mãe não é uma criação dela, que a mãe existe por ela própria, que é uma individualidade, que ela não controla a mãe com os pensamentos onipotentes. Quantos de nós guardamos o resíduo dessa experiência arcaica? A gente quer controlar a outra pessoa, a gente acha que a gente pode controlar o outro. E aí gera perseguição dentro da própria mente, desconfiança, estraga um momento. Quantos momentos são estragados por causa das nossas perseguições infantis e por causa de um pensamento onipotente que nos diz que a gente pode controlar? Isso é uma ilusão devastadora na vida humana. Devastadora. Então, é importante que a gente... Tem um trecho, para concluir, tem um trecho da Agostina Bessa Luiz, daquele livro, eu esqueci o nome do livro agora, Ensaio sobre Ansiedade, não lembro, mas enfim, que ela faz esse comparativo exatamente o que você disse, que na verdade, quanto mais a gente, essa infantilização, né, quanto mais a gente precisa da atenção, né, de agradar os outros, toda essa celeuma em volta da gente, mais infantil somos, né, porque nos remete à infância, a necessidade de ter atenção, a aprovação do pai, a aprovação de todos, né, então é muito interessante, casa com O isso que você interessante acabou de também é dizer. deixar dito e registrado que nada disso é simples, que nós só conseguimos ir conquistando lentamente a nossa autenticidade e a nossa individualidade através das bem-aventuradas decepções, presentes que nós recebemos do outro, para nos lembrar que nós não somos um Deus. Nós não somos. Ó, tem uma pergunta aqui que eu não sei se é para mim ou para você, vamos responder nós dois. Você guarda mágoa? Pergunto para ele. Aí eu respondendo, eu falo, gente, eu tento. Mas eu tenho aquele detalhe igual a vocês, eu sou um ser humano. Tô lutando, né? Tô tentando evoluir nesse sentido sempre, né? Eu sou Agora eu passo para você a pergunta. grato a todas as pessoas que me feriram, me ofenderam, me mostraram que eu não sou um Deus, que eu não sou dono da sabedoria e que de maneira dolorosa me mostraram isso, porque se fizessem isso de outro modo, de maneira amorosa, não conseguiriam obter nenhum resultado. Então, nesse sentido, eu sou muito grato quando eu olho para trás e vejo quantas decepções eu sofri da minha vida, né? Quantos ferimentos eu fui alvo, mas também vi quantas decepções que eu provoquei na vida dos outros, quantas feridas eu causei na vida das outras pessoas, né? E aí eu percebi uma coisa fantástica, que é algo que um psicanalista kleiniano chamado John Steiner fala num livro dele fantástico, chamado Refúgios Psíquicos. Ele diz: o ser humano tem maldade suficiente para se sentir culpado, mas tem amor suficiente para merecer o seu próprio perdão.
Então, eu Fantástico. que eu tinha Eu amor até... dentro de mim suficiente para merecer o meu perdão. E aí eu também me compreendi e eu também me perdoei, né? Quando você faz isso, automaticamente você faz isso com o outro. Porque o outro deixa de ser alguém que existiu no mundo para ferir você propositadamente. Aquela criatura malévola fez essa maldade comigo. Não é nada disso. Isso é perseguição paranoide, lá da posição esquizoparanoide mesmo, né? O outro estava ali para ensinar alguma coisa para você, meu Deus do céu. Ninguém, é aquela história, né? Ninguém sai ileso de ninguém. Todo mundo ensina alguma coisa sobre nós mesmos, né? E até para eu concluir agora, que você foi por um caminho aí, tem uma frase do Nelson Rodrigues que é muito profunda. É até perigosa jogar de qualquer maneira assim, mas eu vou falar ela aqui, que ele diz assim, Vamos correr risco. desculpe por ter me traído. Fantástico, né, o raciocínio que ele faz, porque ele está trazendo mais ou menos isso que você disse. Você falou, me despertou, me fez lembrar esse trecho que ele fala. Né, porque, na verdade, ele fala ali no sentido de autoconhecimento, né? Não é que ele está se colocando como causador, ele está tratando dentro do contexto de autoconhecimento, que ele aprendeu dessa decepção que transformou nele, né? É bem complicado. Pacto, o mundo passa a existir, pelo menos no mito, através de uma quebra de pacto. Deus combinou uma história com Adão. Não combinou com Eva, porque Eva não deu muita atenção, não, porque não acreditou muito naquela história. Não estava muito interessado naquela combinação de machos medrosos. Medrosos. Porque nós somos mais medrosos do que o feminino em geral. Feminina destemida. E esse é o motivo pelo qual quem pega as agressões, o fruto proibido, né, não foi Adão. Adão, pelo contrário, teve um comportamento covarde. Porque quando Deus chegou e falou assim, vocês comeram? Não, não foi eu não, Senhor. Foi Eva. Covarde, medroso. Isso mostra bem como funciona, em geral, a estrutura psíquica masculina. Foi Eva, foi eu mesmo. Fui eu mesmo que fiz. Concordo. Então, para encerrar aqui, porque de um pacto que nós somos expulsos do paraíso. Onde quer que haja confiança incondicional, a sombra da confiança incondicional estará presente, que é o fantasma da possibilidade da traição ou da decepção. Essa é uma realidade inabalável, é um dado psíquico presente todo o tempo. A gente tem basta nascermos, né? A gente tem que crescer de uma forma ou de outra. Ou nós crescemos ou fazemos. Opa, travou aqui para mim. Travou aqui, deixa eu ver. Voltou. Deu uma travada aqui. Eu vou fazer um fechamento aqui. Como você falou dos filósofos, eu preciso também ter o direito de resposta, né? Senão, preciso prestigiar meus amigos filósofos, né? Que tanto admiro. Então, assim, eu vou usar as palavras de Freud, né? Que ele disse, de Nietzsche, o maior psicanalista que esse mundo já viu foi Nietzsche. Quem descobriu o inconsciente, quem descobriu, aliás, o próprio complexo de Édipo é referente a uma obra filosófica. E ele disse, o que eu fiz, minha contribuição foi apenas sistematizar a forma de tratamento, né? E o estudo. Enfim, só fazendo anúncio porque eu vejo essa filosofia e psicologia caminho de mãos dadas. Mas, enfim, porque eu sei que já tivemos amigos aqui que comentaram alguma coisa. E no mais, doutor, então, já são 45 minutos, né? Achei que foi legal. A quantidade de pessoas que ficaram do início aqui praticamente foi estável. E quero deixar aqui, entendeu? Meu agradecimento pelo debate, foi fantástico. O debate só é gostoso se a conflituosidade e bom senso, né? Sensatez. Porque as pessoas não sabem lidar com opiniões diversas hoje em dia, né? Bate para grita para baixaria, né? Então, a gente conseguir manter essa amistosidade dentro dessa conflituosidade, que é o diferencial para enriquecedor do debate. Eu agradeço, tá, a sua presença e passo para você a palavra. Pessoal, está marcado até a conta dele, @JRGomesPC, mas está na página. Entra lá, tem vídeos bacanas. Ele aborda de maneiras muito profundas, com bastante conteúdo. Dá uma olhadinha lá, entra lá na página dele.
Passo a palavra para você, doutor. Eu estou muito satisfeito com esse encontro, de ter conhecido você, inclusive, né? Porque eu falei para você, você me lembra muito a mim mesmo, quando eu era mais novo, porque eu também fazia esses contatos com as pessoas que eu achava interessantes na minha vida. Eu procurava me tornar amigo dessas pessoas. Eu conheci muitas pessoas interessantes. Então, achei tua iniciativa, Jean, fantástica. Estou muito grato pelo convite que você me fez. Espero que eu tenha trazido alguns elementos importantes, elementos polêmicos, talvez, mas é exatamente isso que é importante, né? A gente conseguir mobilizar nossas energias dentro da nossa mente para pensar algumas coisas, colocar sobre a mesa e não ter pressa nenhuma a aderir a nenhum tipo de ideia, né? Simplesmente o ato mesmo filosófico de refletir sobre a realidade. Então, estou muito contente pelo teu convite, desejo toda a sorte do mundo na tua página, tenho certeza que isso vai acontecer aí no Instagram, que você está produzindo um material que eu acho que é muito interessante, que falta, a gente sente uma falta de debates importantes, eu pelo menos sinto, né? Então, grato às pessoas que estavam na sala também, participando, né? E eu gostaria depois, eu não sei se você vai publicar lá no YouTube, mas eu gostaria de ver como espectador esse debate em algum momento oportuno. Um abraço grande para o pessoal. Santa Catarina, é isso? Não, o meu é Campo Grande, MS. Ah, Campo Grande, tá. Um abraço grande. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ok? E à disposição, sempre que precisar. O abraço é meu, lisonjeado, doutor, pelas palavras. E essa é a primeira de várias. Até falei que o pessoal pedindo aqui. Gente, teremos várias. E o assunto, como eu disse desde o começo, são polêmicos mesmo. O primeiro foi polêmico, esse e o próximo, então. E aí vão acompanhando na página. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu vou desconectar aqui. Ok, tá? Uma boa noite. Até mais. Até logo. Boa noite. Boa noite. Pronto, pessoal. Mais uma live. Sempre tentando manter aí um certo período para não ficar enfadonho. Mas eu acho que o mais interessante é isso, essa diversidade de ideias para a gente provocar novos olhares, tá? E semana que vem vai ter mais. E tem mais uma outra colega que faremos juntos. E a partir de agora, como eu disse, vamos manter a nossa... Tem link da live? Na verdade, ela vai ficar exposta 24 horas. Agora que nós conseguimos ativar o canal do YouTube, a gente vai salvar todas lá. Então, vai ficar disponível para todo mundo, né? Eu vou estar tudo informando na página. Esses dias, até pessoalmente, foi bem corrido. Eu, com a minha esposa, tudo aqui, com filhos. Foi um pouco atípico. Tanto é que era para ter sido essa live semana passada e agora que a gente conseguiu. Tá bom? Então, eu vou informando para vocês. Outra coisa, qualquer sugestão de live, eu tenho recebido bastante. Pode mandar, tá? Manda, mas me manda por direct. Algumas pessoas têm falado que eu não tenho respondido comentário. Quando vocês me marcam em comentário, vocês fazem algum comentário e me marca @mentes ávidas, raramente eu consigo ver, tá? Então, se quiser falar comigo, me fala, manda direct. Aí eu consigo responder, demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Acho que é isso, pessoal. Deixa eu só ver aqui alguns comentários, alguma pergunta. Obrigado pela resposta. Quem que mandou? Eu tô com a minha esposa aqui do lado, viu, pessoal? Que ela me dá apoio aqui. Obrigado pela resposta. Topa uma live comigo um dia? Insta de maternidade. Adorei. Beijão. Oxa, vamos pensar, vamos organizar. Tema importantíssimo. O quanto a mãe aí sofre depressão pós-parto, as angústias, né? O antes e o depois do nascimento de um filho. Tá bom? Pessoal, então, obrigado. Eu vou encerrar aqui agora a live e acompanhe a próxima semana que vem. Um grande abraço para todos.